Seja bem-vindo ao Parlamento Nacional, hoje com os deputados Jacinto Serrão, do Partido Socialista, Rui Barreto, do CDS, e Hugo Velosa, deputado do PSD Madeira, que está nos estúdios da RTP em Lisboa. Temas para esta noite: a 8ª avaliação do Programa de Ajustamento da Madeira, que foi conhecida a semana passada. Vamos falar também da redução proposta para os subsídios de mobilidade nas viagens entre a Madeira e o continente para os residentes. Foi uma proposta sugerida pela Inspeção-Geral de Finanças. Como é hábito neste programa, reservamos sempre o primeiro minuto para um tema livre à escolha de cada deputado. Rui Barreto, deputado do CDS, também qual é o tema que eu escolho para início de programa? Boa noite, cumprimento a todos, o auditório. Deputado Hugo Velosa, Partido de Lisboa. Eu também quero me associar ao falecimento de Dom José Policarpo, patriarca emérito de Lisboa, que é uma das figuras mais relevantes da Igreja Portuguesa e também do Vaticano. Ele, recordo que antes da sucessão, ou na sucessão do Papa João Paulo II, ele foi um dos possíveis papas. É uma figura proeminente que interpretou os sinais que se foram fazendo nas mudanças sociais na sociedade portuguesa e, portanto, é uma grande perda para toda a Igreja, para todos os cristãos e também para todos os católicos, principalmente os portugueses. Quero também fazer uma referência ao primeiro aniversário do papado de Francisco, que tem sido marcado pela sua presença, pela sua energia, pela capacidade com que tem trazido interpretado novos temas e feito até um questionário que eu julgo que é interessante para perceber na comunidade cristã qual a interpretação, qual a leitura que se fazem de alguns temas considerados fraturantes. Recordo até a exortação apostólica, que é no fundo, digamos, o guião deste Papa para o futuro, personificando e defendendo uma evangelização da pastoral em vez de uma pastoral de conservação. E aqui terminaria fazendo referência a um estudo que foi realizado pelo Instituto Ricardo Jorge sobre o envelhecimento e violência entre 2011 e 2014 e que tem dados preocupantes no que concerne à Madeira, com uma prevalência da violência nos idosos de 15,5%, numa média nacional de 12%. É lamentável que este estudo revela sinais preocupantes na sociedade, quando os mais novos não conseguem olhar para aqueles que são os menos jovens e que também nos cuidaram. E que demonstra uma sociedade um pouco desestruturada, ou muito desestruturada, em que a comunidade dos afetos e a ligação entre as gerações se vai perdendo. Estes dados merecem uma atenção muito especial e acho que nos devemos empenhar todos, a nossa comunidade, os agentes, no sentido de inflatar estes dados. Eu gostava de perceber até melhor as razões que levam a que a Madeira seja a região do país onde existe uma maior prevalência da violência contra os idosos, quando a Madeira, pela sua proximidade e pela relação que nós temos entre nós, possa ter índices tão preocupantes como estes. Vamos então avançar para os temas que agendamos para o debate desta noite. Vamos falar da avaliação do Programa de Ajustamento da Madeira, que foi realizado a semana passada, pelo menos divulgado a semana passada. Deputado Rui Barreto, uma avaliação que diz que a Madeira, por um lado, faz elogios, mas por outro lado faz uma constatação de que a Madeira ainda não fez tudo o que lhe competia, nomeadamente ao nível do plano das privatizações, renegociação das parcerias, por exemplo, público-privadas, que também ainda não aconteceram. Pois, isso é bem revelador. Mas, por outro lado, também, enfim, diz que a Madeira continua a cumprir relativamente a outras matérias, nomeadamente. Sim, tem cumprido com alguns indicadores orçamentais. A forma como o plano está a ser. A medida teria o que o fazer, senão não receberíamos os montantes que nos são devidos. E, portanto, o contrato está sujeito a uma avaliação de condicionalidade. Esta avaliação não é uma avaliação, é uma avaliação que cumpre com indicadores, mas é uma avaliação que é muito, justamente, é preciso dizê-lo, muito à conta dos sacrifícios de todos os madeirenses. Não fora este plano de ajustamento e os madeirenses não teriam a pagar mais IRS, mais IRC, mais IVA, mais as gasolinas mais caras e, portanto, há aqui uma situação pior. Do ponto de vista macro, digamos, orçamental, de metas orçamentais, tem sido cumprido, ainda assim tardiamente nas avaliações trimestrais, porque a esta hora, neste dia, a região já deveria ter recebido os 1.500 milhões que estavam contratualizados
no acordo, no plano de ajustamento económico e financeiro, e em boa medida ainda não chegou aos 1.000 milhões porque efetivamente não implementou muitas das medidas que estavam lá consignadas, nomeadamente algumas na área também da saúde. E, portanto, dizer que estas avaliações que o Governo se tem, enfim, elogiado, deve-se muito ao esforço de todos os madeirenses que estão a passar por enormes sacrifícios, e basta ver, por exemplo, o aumento da dívida em percentagem do PIB aumentou, o desemprego é dos mais altos do país a par do Algarve, o desemprego de jovem é preocupante porque se aproxima dos 40%, a Madeira tem 3 dos municípios mais pobres do território português, é uma economia com uma base pouco diversificada, muito dependente do Estado e, portanto, de uma direção central. E, portanto, quando o Governo Regional assinou este documento, este programa, muitas vozes se levantaram a dizer que muito dificilmente o Governo Regional iria cumprir aquilo que estava ali assinado. E o que é facto é que grande parte do que de facto está ali assinado, a região está a cumprir. Pelo menos é isso que têm dito os relatórios. Não, repare, a região, ao comprometer-se com um plano de ajustamento económico e financeiro, aliás, como tem feito a República em relação à Troika, tem que efetivamente cumprir as medidas que estão ali no programa para receber os montantes que lhe são devidos. Porque se a região ficou em ruptura financeira, sem capacidade para ceder aos mercados, mal seria se não estivéssemos a cumprir com o programa, porque isso significaria que não estávamos a receber os montantes, não estando a receber os montantes, quer dizer, isto era o caos social. Nós não tínhamos dinheiro para fazer face às despesas correntes. E, portanto, eu não alinho muito na diapasão de que estes resultados são resultados espetaculares. A região é, efetivamente, obrigada a cumprir com o acordado para que possa receber os montantes e possa honrar os compromissos. O bom era que a região tivesse feito uma gestão nos últimos 10 anos, que são aqueles que eu considero mais gravosos, e que não nos trouxessem à circunstância de ter que aplicar uma austeridade desta natureza, aliás, a exemplo daquela que existe no país, com os sacrifícios para as famílias num quadro económico muito difícil. Porque muitas das reformas estruturais que se impunham fazer deviam ter sido feitas em ciclo económico de crescimento e não de recessão como aquele. Nós juntamos aqui uma crise financeira a uma crise económica com efeitos nefastos sociais. Vamos avançar então para outro tema, enfim, talvez também entroncando um bocadinho neste, era um dos pontos que também tínhamos agendado, o Rui Barreto, tem a ver com aquele memorando que foi assinado por 70 personalidades do país, pedindo a reestruturação da dívida. Pergunto se à escala da Madeira também seria necessário que aparecesse uma espécie de um memorando para se renegociar este plano de ajustamento. Gil, eu já referi noutros programas e refiro também neste, eu não tenho a menor dúvida, que isto fique claro, de que terá que se colocar a questão da reestruturação. As responsabilidades futuras que a região tem face àquilo que é a sua estrutura de receita e aos compromissos que tem com a sua despesa, não é possível com o passivo que a região tem pagar normalmente as dívidas que tem se não houver lugar a uma reestruturação. E a reestruturação, do seu ponto de vista, deve ser feita quando? A questão aqui essencial deve ser feita já? Eu acho que estas questões são questões de alguma complexidade, porque são matérias em que não basta apenas a boa vontade do interlocutor, pressupõe uma negociação com uma outra parte. E, portanto, as questões têm que ser sabiamente colocadas num tempo certo. Aquele memorando subscrito por 70 personalidades do país tem o mérito de levantar uma questão que é uma questão que eu acho que se terá que colocar no futuro. Mas agora, nesta altura, é extemporânea. E eu acho que até prejudica. Porque se o país está há 2 meses de fechar o programa de ajustamento, faltam 2 avaliações, falta concluir a 11ª e a 12ª. Portugal está sucessivamente as taxas de juros a 10 anos, que são os prazos mais importantes para a emissão de dívida, na ordem dos 4,3, 4,4, com uma tendência desse valor poder diminuir a fasquia dos 4%. Faz sentido Portugal agora, a 2 trimestres e a 2 avaliações de acabar o programa, estar a dizer que não vai pagar parte da sua dívida? Não faz sentido. Portanto, esta questão
acho que deve ser colocada num tempo próprio. Isso, por analogia, podemos dizer também o mesmo que se coloca em relação à Madeira. Também, se calhar, nesta altura, pelo aquilo que está a dizer, não faz sentido. Eu acho que a Madeira tem que fazer um trabalho para, quando se colocar esta questão, a Madeira que sabe colocar também ter um dossiê em cima da mesa pronto. Só depois da Troika sair de Portugal? Eu acho que será o momento certo. Eu acho que, e este tem sido, há uma comunidade de economistas em que têm feito alguma análise sobre isso, e ainda que há dias vi 2 economistas, salvo erro, suíços, levantarem uma questão que é importante. É difícil para os países que estão intervencionados com a dívida em porcentagem do PIB que têm e com a pressão que têm de curto prazo, poderem, porque estão asfixiados por responsabilidades pelos juros da dívida, poderem solver normalmente. Aquilo que se está a estudar é a eventualidade de a dívida acima de 60% do PIB poder ser reestruturada, ou seja, o Banco Central Europeu poder recomprar essa dívida e emitir e fazer uma emissão perpétua. Uma emissão perpétua é uma emissão a 50, 75, 100 anos. Em que, como é que ela ia ser paga pelos países intervencionados? Como são os países, os Estados-membros que participam no capital do Banco Central Europeu, esses países não receberiam dividendos a quando da sua distribuição e seriam para compensar essa dívida. Poderia ser uma solução dessas também praticável para a Madeira? Eu acho que sim, eu acho que temos que, eu já referi, pelas minhas contas e pelas contas de outros que também percebem sobre esta matéria, a Madeira não pode ter responsabilidades financeiras superiores a 150 milhões de euros ano e com as PPPs, com a dívida que o passivo financeiro tem, andará à volta dos 450 a 500 milhões. É totalmente insuportável para a estrutura de receita que a região tem. Vamos passar para um outro tema que tem a ver com o estudo da Inspeção-Geral de Finanças, Dr. Rui Barreto, que propõe a redução dos subsídios de mobilidade para os residentes nas viagens entre Madeira e o continente, uma redução na ordem dos 30%, ou seja, aquela com participação que o madeirense recebe agora por cada viagem na ordem dos 30 euros passaria para 21 euros. É uma recomendação da Inspeção-Geral de Finanças, embora o Governo da República, através do Secretário de Estado dos Transportes, já veio dizer que não vai aplicar isto. De qualquer forma, existe ali esta avaliação. É verdade. Nós fomos confrontados com um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, na sequência do quê? De uma proposta que vem da Assembleia Legislativa da Madeira, votada por unanimidade, que propunha que a Lei 66 de 2008, que é a Lei da Liberalização do Transporte Aéreo, e que define as condições do subsídio de mobilidade, que fosse colocado um teto de 200 euros a 3 viagens por ano para os estudantes e as pessoas que deslocam ao continente para tratamentos na área da saúde. É óbvio que essa proposta colide com diretivas comunitárias e com as regras de delivery do mercado interno e, portanto, essa questão do teto a 200 euros no mercado que está liberalizado para a lei da liberalização não será possível. Mas ainda assim, na sequência desta proposta de lei que está na Comissão de Economia, foi solicitado um parecer à Inspeção-Geral de Finanças que diz só o seguinte: diz que, numa análise que faz dos últimos 3 anos, 2009, o preço 2012. Médio da tarifa reduziu 28% e que 32%, faz uma recomendação. Faz uma recomendação. Quer dizer, um departamento técnico do Ministério das Finanças faz uma recomendação política para que o subsídio de mobilidade se reduzisse nessa mesma ordem de grandeza. Ou seja, em vez de ser 30 euros por trajeto, passava o subsídio de mobilidade a ser 21 euros por trajeto. Nós consideramos isto, e mais, ainda te referia que existem tarifas na internet para os estudantes na ordem dos 19 e 24 euros, coisa que, aliás, nunca teve a oportunidade de validar. Perante esta circunstância, nós, eu e os deputados do PS de Madeira, uma reunião, numa audiência que já tinha sido solicitada, fomos com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, tendo por base este relatório da IGF, que é falacioso em muitas matérias, mostrar-lhe essa preocupação. O que o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, nos transmitiu é que esse relatório era um relatório técnico, a decisão ia ser política e, portanto, tranquilizou-nos, de certa forma, em relação à possibilidade do subsídio diminuir de 30 para 21 euros, mas nós colocamos a questão como é que poderíamos proteger principalmente que os estudantes que, atendendo aos picos de tráfico no verão, na Páscoa e no Natal, pagam muitas vezes viagens incomportáveis para muitas famílias na ordem dos 500 euros. O que o Secretário de Estado disse é que estavam a estudar
para os Açores, que também está a estudar a liberalização, tem uma série de constrangimentos, enfim, do contrato público de concessão de transporte aéreo, a possibilidade de criar um subsídio de mobilidade que fosse progressivo em função do custo da viagem. Muitas vezes é injusto uma pessoa marcar uma viagem com um mês para o mesmo dia, para o mesmo voo, pagar um voo, essa viagem, muito mais barato do que uma pessoa que marca na véspera ou com poucos dias de antecedência. E, portanto, esse subsídio de mobilidade, em vez de ser aplicado, como é agora, por exemplo, em algumas viagens baratas, que são 50 euros, o subsídio é 30, paga 20, ele pudesse ser ajustado progressivamente em função do valor da tarifa. Ou seja, está-se a estudar que houvesse aqui uma bolsa do subsídio, digamos assim, e que depois se colocasse, estratificasse progressivamente a aplicação. Por exemplo, até 100 euros não haver lugar ao subsídio, mas esse valor ia sendo maior quanto maior fosse o valor da viagem. Essa é uma questão que está em estudo, mas eu acho que introduziria alguns fatores de equidade e de maior justiça na aplicação do subsídio, sendo que a proposta está ainda em comissão, e acho que isto é importante saber, e como está em revisão algumas matérias no que toca aos auxílios de Estado em Bruxelas, nós estamos a aguardar essas conclusões por parte da União Europeia. O Governo está a fazer o seu trabalho porque está a estudar esta possibilidade de introduzir a progressividade no subsídio. Como esta lei só tem início a partir de 1 de janeiro de 2015, esperemos que consigamos chegar a bom porto. Vamos avançar para o último tema desta noite, neste programa, falar da situação na Venezuela, uma situação também preocupante, atendendo ao número de imigrantes, comunidade portuguesa, neste caso madeirense, radicada naquele país. Dr. Rui Barreto, como é que tem acompanhado este clima de tensão permanente que se vive nos últimos tempos na Venezuela? Bom, tenho acompanhado com natural preocupação. Devo dizer que em dezembro, no último dezembro, enviei um conjunto de questões ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta alguns dados preocupantes da violência que já se fazia sentir naquele país que nos é muito querido e que tem uma comunidade vasta de cerca de meio milhar de portugueses, em que se inclui 400 mil madeirenses. E, portanto, houve um ato eleitoral recente, houve eleições presidenciais há cerca de um ano e eleições municipais também recentemente. A Venezuela é um Estado de Direito democrático, o Presidente foi eleito democraticamente por sufrágio universal, mas há obviamente aqui algumas questões, digamos, o crescendo de violência e com radicais de parte a parte também. Temos verificado algum radicalismo de parte a parte. Não contribui para a estabilidade do país, não contribui para a segurança, não contribui para o prestígio de um grande país como é a Venezuela. E, portanto, nós recentemente também, o Grupo Parlamentar Regional, pedimos uma audiência ao Sr. Cônsul-Geral manifestando isso. Ele também tem acompanhado e transmitiu-nos um conjunto de questões que estão a ser dirimidas e, portanto, há sinais de que a situação possa se normalizar. Aquilo que nós queremos é que a Venezuela encontre sempre, como sempre aconteceu em momentos tensos no passado, porque isto não é coisa nova, sempre conseguir encontrar as soluções. E aquilo que se espera é que se normalize, porque há ali, neste momento, problemas que têm a ver com o abastecimento e importação de produtos e bens essenciais e a sua distribuição em todo o país, e isso obviamente que agudiza o estado e a situação social, mas esperemos que a Venezuela saiba encontrar as soluções em negociações entre as várias sensibilidades políticas para que se reintroduza a normalidade e que se crie estabilidade a um país que é absolutamente fantástico. Está a passar naquele país, a diplomacia portuguesa poderá fazer alguma coisa? A diplomacia portuguesa e a diplomacia em geral atuam na base da discrição. E é assim que eu acho que deve ser. Não é todos os dias nas paragonas dos jornais a prestar declarações que se resolvem a questão. A informação que eu tenho é que o Governo tem acompanhado a situação na Venezuela. Há uma enorme preocupação, não só com a situação que se passa na Venezuela, para todos os venezuelanos, onde se inclui a comunidade madeirense, que também, diga-se, adotou aquele país como sua pátria. E, portanto, aquilo que nós desejamos é que se invista progressivamente no sentido de criar as condições para a normalização da situação social na Venezuela e que isso acabe com as manifestações que estão ocorrendo na rua,
que nos preocupam, que estão a levar a radicalismos de parte a parte. Há um conjunto de preocupações que são legítimas e que têm que ser acauteladas, porque esta situação é, de certa forma, para que a paz perpetuada no tempo, insustentável. Agradeço também ao Dr. Rui Barreto e também ao Jacinto Serrão. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com mais uma edição do Parlamento, neste caso com os deputados da Assembleia Regional. Boa noite, fique bem.